A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje no livro de Deuteronômio, no capítulo 10. Leremos a partir do versículo 12. Vamos lá. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de seus pais para os amar. E a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos que neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais as vossas cerviz, pois o Senhor, vosso Deus, é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Irmãos, a história de Israel se compara, com a nossa história. Aqui o Moisés vai nas segundas tábuas da lei, uma nova aliança que Deus fez com o povo, depois de terem pecado, depois de terem se prostituído com o bezerro de ouro. O Senhor ainda assim dá uma oportunidade, uma segunda oportunidade a Israel. E quantas vezes nós nos prostituímos? Nos prostituímos pelo trabalho, trocando Deus pelo trabalho. Nos prostituímos pelo dinheiro, trocando Deus pelo dinheiro cheio no bolso, pelo bolso cheio de dinheiro. Nos prostituímos muitas vezes, trocando Deus pela nossa razão, pela nossa velha maneira de ser, nos deixando levar por aquilo que éramos. Dissemos para Deus que não somos mais, mas que insistimos em ser a velha criatura, em ter a velha ganância, em ter a velha mentalidade, e não deixar com que Deus renove as nossas vidas. O bezerro de ouro, quando o bezerro de ouro foi feito, cada um deu um pouquinho do seu ouro, das suas riquezas, cada um deu um pouquinho, é como hoje é feito. As pessoas procuram lugares que vão de encontro à sua razão, à sua emoção, que venham inflar o seu ego, e não que venham constranger uma mudança, que venham levá-lo a uma nova mentalidade, uma nova maneira de viver, de ser, de se comportar. Então cada um dá um pouquinho e nisso se forma uma religião. Mas o Senhor ainda insiste, fazendo uma nova aliança, quebrando um velho pacto e fazendo uma nova aliança com Ele, com o povo e Ele. Assim o Senhor faz conosco. Hoje o Senhor está disposto a fazer um novo pacto. Hoje o Senhor está disposto a fazer uma nova aliança. Porque aqui muitas vezes que nós fizemos, nós quebramos todos os dias. Quando não pedimos perdão, quando não nos arrependemos, quando não nos colocamos diante do Senhor como verdadeiramente somos, achando que muitas vezes estamos enganando ao Senhor. Mas o Senhor conhece o íntimo e o profundo do nosso coração. E o Senhor pede agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede, senão que temas o Senhor teu Deus e que ande nos seus caminhos e que o ames e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isso tudo para quê? Ele vai falar no final, para o teu bem. É para o teu bem que o Senhor te constrange, é para o teu bem que o Senhor quer que você mude, é para o teu bem que muitas vezes Ele te expõe. Estamos falando Ele, não um homem. É para o teu bem. Que Ele te chama para um concerto, que Ele te chama para uma nova aliança, porque nós quebramos todos os dias a aliança que Ele faz conosco. E se falamos que não temos pecado, mentimos, como diz a Epístola de João. Nós temos pecado, mas todos os dias o Senhor, pela sua misericórdia, nos recebe e faz uma nova aliança conosco. E Ele vai falar, circundai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais as vossas cerviz. A circuncisão era uma aliança com Deus, uma marca, que os filhos de Israel, que o povo do Senhor tinha, e ao mesmo tempo
era o sinônimo que deveria tirar o excesso e mostrar a carne, aquilo que realmente somos. Muitas vezes nós precisamos circuncidar o nosso coração, a nossa mente, circuncidar os nossos sentimentos, porque muitas vezes nós estamos cheios de excesso. Estamos ansiosos, estamos depressivos, estamos estressados, porque estresse demais é excesso de presente, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Então, muitas vezes Deus fala que nós precisamos nos circuncidar, circuncidar o nosso eu, o nosso coração, a nossa mente, e entregar os nossos planos, os nossos projetos a Ele. E não andar depressivos, ansiosos, tristes, nervosos, mas colocar diante dEle quem nós realmente somos, colocar diante dEle aquilo que realmente precisamos e falar: Senhor, se está demais, tira. Senhor, se está de menos, acrescenta. Ainda que venha nos ferir. Jacó, quando brigava com o anjo feriu a Jacó, mas Jacó continuou a lutar com o anjo pela bênção. Muitas vezes Deus vai nos ferir. E a ferida que Deus vai nos fazer não é para simplesmente nos matar. É para ver que se realmente a vontade, o desejo de servir, a vontade pela bênção dentro de nós é real e verdadeira. Tem feridas que não vão te matar, vão te provar, vão te experimentar. Tem feridas que não vão te fazer parar, mas vão te impulsionar. Porque Jacó não parou quando foi ferido. Ele continuou lutando pela bênção. E se você está sendo ferido hoje e parou, é porque o propósito de Deus muitas vezes não é tão importante. É porque o propósito de Deus muitas vezes não vale a pena. Mas o propósito de Deus sempre vale a pena. A dor vale a pena, o choro vale a pena. Muitas vezes ser acusado vai valer a pena, porque nós temos um advogado e nós vamos ver ele se levantando e nos defendendo, e nos dando vitória, falando por nós, mostrando quem realmente nós somos. Porque você é uma nação santa, como diz a palavra, povo eleito, sacerdócio real. Eleito segundo a presciência de Deus, para a aspersão do sangue de Cristo. Você é povo escolhido, é menina dos olhos, é amigo, como ele diz nas suas escrituras. Mas nós precisamos todos os dias circuncidar nós mesmos, retirar o nosso excesso de vaidade, de soberba, que muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer que estamos errados, não conseguimos pedir um perdão, não conseguimos buscar uma reconciliação, não conseguimos muitas vezes isso com Deus e isso com os homens. Nós precisamos deixar com que a palavra nos renove o nosso entendimento, renove a nossa mente, como diz em Romanos, para que possamos agradar e glorificar a Deus. Deixa Deus retirar os teus excessos de passado. Não se prostra, não para por causa disso. Deixa Deus retirar os teus excessos de futuro. Tudo está nas mãos dele, a promessa está de pé. Briga todos os dias na madrugada. Briga com o anjo. E se você for ferido em algum momento, lembre-se que vale a pena continuar. A ferida mostra que Deus te marcou. Porque a partir daquele momento a caminhada de Jacó mudou. Todos poderiam ver. Por quê? Jacó anda desse jeito, ele vai dizer: porque eu briguei com o anjo pela bênção, e ele me abençoou, me deu filhos, que hoje são a nação de Israel, que seriam a nação de Israel, de onde viria o Messias. Por que tu está andando desse jeito? Porque Deus fez a promessa e eu briguei por ela. E eu prevaleci em oração, em jejum, em madrugada, em glorificação, em testemunho, em leitura da palavra. Deixa Deus circuncidar o prepúcio do vosso coração, da vossa mente, da vossa vaidade, da vossa soberba, da vossa presunção, porque o teu braço de carne é limitado. Você é limitado, você não consegue sozinho, você não pode sozinho, você não conhece tudo. Mas Deus é o dono da terra, dos céus e do mar. Eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10, versículo 14. Entenda que você também é dele. Tudo que na terra há é dele. Se você está na terra, você é dele. Então deixa ele te circuncidar e te aperfeiçoar. Louve a ele, busque a ele, se abra para ele.